Desafios. Oferecimento Blunk Produções. Na história atual não se tinha ideia ou não se tinha notícia da renúncia de um Papa. O último Papa que renunciou, para você ter uma ideia, foi o Papa Gregório XII, em 1415. Então já passou mais de 600 anos. A Sociedade de Juntas Missionárias criou uma janela que sai do paralelo do Equador de 10 graus vai até 40 graus. Dentro dessa janela se encontram os países menos evangelizados do mundo. Então as juntas missionárias deram um nome, né? Janela 10 por 40. Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você de norte a sul do estado do Espírito Santo, meu abraço apertado. Mas quero com muito carinho lembrar aqui da nossa comunidade do município da Serra, principalmente aqueles que congregam na IAD Desafios. Vai o abraço especial do Eli Blunk. No programa de hoje, aproveitando este momento, esse acontecimento da saída do Papa Bento XVI, talvez um dos maiores eventos da história da Igreja, da religião na nossa geração. Eu convidei o professor Sérgio Luiz Marloff. Ele é professor de História da Igreja, doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo. No quadro de variedades, um bate-papo com Bruno Becali, baixista da banda 1040, um trabalho sobre missões fantástico. E no final do programa, o videoclipe da música Juízo Final. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando e nós voltamos em instantes. O OK está aqui, pertinho de você. Aqui é tudo OK. Loja ampla, bem iluminada, refrigerada. OK também é a qualidade que você percebe em tudo. Produtos fresquinhos, selecionados e que variedade. E para completar o prazer nas compras, o OK capricha no atendimento. Posso ajudar? O preço não tem comparação. No atacado ou no varejo é sempre o melhor. Obrigado pela preferência. OK Super Atacado. Aqui você compra mais barato. Todos nós estamos acompanhando um dos maiores acontecimentos da nossa geração, a renúncia do Papa Bento XVI. E para falar sobre o tema, eu convidei o professor de História Sérgio Luiz Marloff. Ele também que é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo. Professor Sérgio Luiz, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Minha saudação ao pastor Eli Blunk e também aos seus telespectadores. Uma alegria estar aqui. Professor, como o senhor recebeu essa notícia da renúncia do Papa Bento XVI? Eu recebi essa notícia, acho que como a maioria das pessoas, com muita surpresa. Na história atual não se tinha ideia ou não se tinha notícia da renúncia de um Papa. O último Papa que renunciou, para você ter uma ideia, foi o Papa Gregório XII, em 1415. Então já passou mais de 600 anos daquele evento. Inclusive, a renúncia do Papa se deu 100 anos antes da própria reforma protestante que ocorreu em 1517, a partir ali de Lutero. Agora, qual a sua opinião sobre... Porque após a renúncia do Papa Bento XVI, ele falando sobre a sua limitação física, os jornais continuam noticiando, inclusive, que os escândalos abalam os cardeais, problema de pedofilia, corrupção. Qual a sua opinião sobre isso? Ao que parece, dentro da Igreja Católica há algumas dificuldades, a questão do escândalo de alguns clérigos, de alguns padres. A gente também pode perceber algumas questões envolvendo o próprio poder dentro da Igreja, questões ligadas a fatores econômicos também, ao que parece alguma questão envolvendo o Banco do Vaticano, vem também a questão de certas dificuldades estruturais dentro da Igreja Católica, e que me parece que culminaram com a sua renúncia ao papado. Agora, nós sabemos, professor, que isso, de certa forma, trouxe um prejuízo muito grande para a Igreja.
eu sempre comento assim, a igreja ela é formada de pessoas, né? E você vai perceber, seja a igreja católica ou outra denominação, você vai ver acertos na igreja e você vai ver também, infelizmente, né, ocorrem erros, né? Eu diria assim, da necessidade, da importância, né, do arrependimento, da consciência do erro, né, e da tentativa de renovação, né? Interessante que Lutero, na sua época, na época da Reforma, ele colocou uma frase que eu acho que ela resume muito bem, né? Lutero dizia que o homem ele é justo e pecador ao mesmo tempo, né? Ou seja, né, Cristo nos justifica, Cristo nos perdoa, que é com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição, ele nos dá a possibilidade do perdão e da salvação. Mas mesmo eu sendo cristão, eu continuo sendo pecador, né? E preciso diária, constantemente, né, do arrependimento, né? Acho que isso é fundamental. Eu penso também que o que nós precisamos talvez esclarecer é que isso não é uma coisa pontual. Outras crises já ocorreram na história da Igreja de Cristo. Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente pensar na própria Reforma Protestante, né, quando o próprio Lutero, depois os outros reformadores, Calvino, Zwingli, né, eles iniciam esse processo da Reforma Protestante, você vai perceber que era uma tentativa exatamente de acertar questões na igreja que não estavam, digamos, conforme o ensino da palavra de Deus. Uma coisa que às vezes as pessoas se enganam, digamos assim, não tem uma visão um pouquinho distorcida, é a ideia de que Lutero queria fundar uma nova igreja, o que não foi verdade, né? Lutero ele queria corrigir os erros da igreja da época, né, que ele considerava que estavam contraditórios em relação à palavra de Deus, né? Como a sociedade ela deve se comportar diante de tantos escândalos que vêm ocorrendo, não somente esse da Igreja Católica, mas também na própria Igreja Evangélica. Não justificando, mas entendendo que, como a igreja é formada por pessoas, vão acontecer erros, mas tentando, evidentemente, né, pautar a igreja, e aí isso vai para qualquer área da sociedade, pautar pela questão da ética, da solidariedade, do amor, do perdão. Acho que tudo isso é essencial. Me preocupa muito quando a gente vê pessoas assim que, digamos, sai de uma igreja para outra, com uma constância, digamos, muito grande, dentro dessa perspectiva de tentar achar uma igreja perfeita, né? Entendo que a perfeição só no céu, lá com Cristo, né? Se tivesse dois perfeitos, seriam dois deuses, né, professor? Né? E nem precisaríamos de Cristo, né? É verdade. Se, digamos, tivéssemos a perfeição aqui no mundo, né? Praticamente a obra de Cristo na cruz por nós, né, ela não teria sentido, né? Então me preocupa um pouco essa ideia de tentar achar uma igreja perfeita aqui na Terra. Por outro lado, é evidente, né, que a igreja ela tem que se pautar por questões éticas, por questões bíblicas, né, procurando ao máximo ter um cristianismo autêntico, um cristianismo verdadeiro. Agora, uma coisa que o nosso telespectador precisa atentar é sobre aquela pessoa que está exercendo a autoridade espiritual sobre a vida dele, não? A autoridade eclesiástica, seja de qualquer igreja que for, ela precisa ter muita ciência, muita consciência da sua responsabilidade, do seu papel diante de Deus, né, e do seu papel também como um formador de opinião, né, em relação aos membros da igreja, às pessoas que estão próximas e que ela tem acesso, digamos, a divulgar a sua mensagem, né? Agora, qual o comportamento, a atitude que aquela pessoa que faz parte da congregação, uma vez, porque o próprio Lutero, ele não conseguiu conviver com aquela situação e ele é um dos principais nomes da reforma da igreja. Eu entendo assim que a base da nossa vida cristã precisa ser a palavra de Deus. E Lutero ele foi muito claro nisso, muito objetivo. Qual foi a base, digamos, para a reforma proposta por Lutero? Foi a palavra de Deus. Ela seria o quê? A norma de fé e de vida do cristão. Você está falando então a usar, me dá licença aqui na sua própria Bíblia, ou seja, todos se voltarem para o que está escrito na palavra. Ela como uma base, como uma linha, como uma diretriz de vida do cristão. E a proposta também nossa hoje, professor, é exatamente mostrar para o telespectador que outras crises, como eu já disse, já ocorreram na Igreja de Cristo, né, no decorrer das gerações. A gente pensando, olhando para a história da igreja, a gente vai perceber isso muito claramente. O cisma que ocorreu na igreja do Oriente, do Ocidente, a própria reforma protestante ali no século XVI. E se a gente pensar até mesmo no protestantismo aqui no Brasil,
né? A gente pensando que o protestantismo do Brasil também enfrentou suas dificuldades, também enfrentou suas crises, né? Quer dizer, eu diria que isso também, em certo sentido, faz parte da história da igreja, né? Há uma frase muito comum e muito costumeira que se fala aos teólogos, que o teólogo, e eu diria o cristão, ele é formado pela oração, pela meditação e pela tentação, ou seja, e aí eu entendo a tentação como a questão da crise, né, das dificuldades. A igreja é tentada, e né, nós temos que tentar ao máximo evitar a tentação ou não cair na tentação, mas caso ocorrendo isso, ocorrendo a crise, de reconhecer, de pedir o perdão a Deus, pedir perdão à sociedade e caminhar da melhor forma possível. Professor Sérgio, quero agradecer por ter atendido o nosso convite, pelo esclarecimento, a direção, né, que nós precisamos ter e como nos comportar. Agradeço aí por ter atendido o nosso convite e sucesso na sua caminhada. Eu agradeço aí pela oportunidade, né? O tema que a gente está falando sobre o Papa, né, ainda há outros capítulos, digamos, nessa história, né? Mas a gente espera que a igreja como um todo ela possa caminhar, né, sempre com o propósito de levar Cristo para todos. Colocando em primeiro lugar, não é Sem verdade? dúvida, sem dúvida. Um grande abraço. Prazer da minha parte. No programa de hoje eu conversei com o professor de História da Igreja, Sérgio Luiz Marloff. Ele também é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo. Veja bem, a nossa proposta é, de alguma forma, levá-lo a não se concentrar ou trazer para dentro de você os escândalos, mas sim a pessoa de Cristo, Ele que é o Senhor da Igreja. E ele disse o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. E quando perguntaram a Jesus sobre o caminho para o Pai, ele não apontou para nenhuma religião. Está lá em João, capítulo 14, verso 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não permita que as circunstâncias, as notícias, os escândalos venham esfriar a sua fé. Desafios volta já. Buscando o melhor da informática para a sua empresa? Consultoria, suporte técnico e soluções corporativas para garantir agilidade, disponibilidade e segurança dos dados para a sua empresa. Multiconecta. Tudo azul, olho pro céu e tá tudo azul. Toda casa de norte a sul usa caixa d'água forte e leve. É forte e leve. É durável, é resistente e por isso não troco por nada. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Mais uma vez eu quero convidá-lo para você fazer parte da nossa caravana rumo à Terra Santa. Pela terceira vez eu estou liderando esta caravana e no dia 25 de abril, se Deus quiser, estaremos saindo de Vitória, vamos para Istambul, na Turquia. Além de você conhecer as belezas daquele país, cultura, todo o contexto bíblico que envolve aquela nação. Depois nós vamos para Israel, você vai conhecer Jerusalém. Você vai conhecer muitos lugares por onde o nosso Senhor Jesus passou e realizou os seus milagres. A cidade de Belém, onde Jesus nasceu. E depois vamos encerrar em Paris, na França. Mas você precisa correr. Estamos fechando as últimas vagas. Os contatos estão no vídeo para todas as informações. A partir desse momento você vai conhecer mais um talento capixaba, na verdade uma banda, a 1040. Eu converso com Bruno Becali, ele é o líder e o baixista da banda. Bruno, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. A banda 1040 que agradece aí o convite e a oportunidade, pastor. Ô Bruno, como nasceu a banda 1040? Então, a banda 1040 nasceu com o intuito de trazer para as igrejas uma visão missionária, né? Ou de certa forma divulgar essa visão missionária nas igrejas. Então, quando nós sentimos essa deficiência, a banda 1040 se propôs a, de certa forma, divulgar, né? Agora, com esse objetivo de divulgar missões, como você disse, o que significa missões? Missões, na verdade, é a pregação do evangelho, né? Muitas vezes a gente liga missões ao evangelho pregado somente fora dos países. Nós somos brasileiros, então nós vamos mandar um missionário para a África. E, na verdade, não é só isso, né? Se você evangeliza o seu vizinho, você está fazendo missões. Se você evangeliza na cidade vizinha, você está fazendo missões.
Então, missões, na verdade, é o ato efetivo de evangelizar, né? Então, quer dizer, missões, na verdade, é praticar aquele ide de Jesus, é ide fazendo, Justamente. ide falando do amor dele, né? Justamente. Agora, por que 1040? Então, 1040, a gente faz uma menção à janela 10x40, né? A Sociedade de Juntas Missionárias criar uma janela que sai do paralelo do Equador de 10 graus vai até 40 graus. Dentro dessa janela se encontram os países menos evangelizados do mundo. Então, as juntas missionárias deram o nome, né? Janela 10x40. Então, a banda, para fazer menção a essa janela que já ajuda na divulgação, assumiu esse nome, né? Banda 1040. Por que essa ênfase em evangelizar as pessoas e, principalmente, vocês terem a visão assim, vocês conseguiram ver alguns países onde o Evangelho de Jesus Cristo ainda não foi totalmente divulgado, é isso? Isso. Por quê? Então, primeiramente porque nós cremos, né, como cristãos, que Jesus é o único caminho. Então, nós como servos de Cristo, nós entendemos esse ide de Jesus, que devemos pregar isso para as pessoas e mostrar para as pessoas que não tem outra forma de se chegar a Deus sem ser por Jesus, né? E segundo, porque há uma promessa na Bíblia, né, que Jesus voltaria quando todo o Evangelho fosse pregado para todas as pessoas. Então, há pessoas que ainda não ouviram de Jesus. Então, para que Jesus possa voltar, essas pessoas precisam ouvir de Jesus. Então, na verdade, o objetivo é que haja um despertamento para que outras pessoas também possam evangelizar esses países que ainda não conheceram Jesus. Justamente. Tem países que têm menos de 0,001% de cristão. Você está dizendo que existem, então, nações que nunca ouviram praticamente falar de Jesus. Jesus, justamente. E, de acordo com a Bíblia, se eles não ouvirem e se converterem, eles não serão salvos. Justamente. Né? É que nós cremos, né? Agora vocês têm um propósito, inclusive, neste CD que vocês gravaram, não é isso? O CD que nós gravamos saiu do forno agora em dezembro do ano passado e trouxe para você poder ouvir, curtir, de presente. E o intuito desse CD justamente é abençoar missões, né? Toda a renda desse CD, inclusive o que nós gastamos com esse CD, está sendo enviado para missionários, para juntas missionárias. Então, se a gente vende o CD a R$15, os R$15 estão sendo investidos em missões. Então, na verdade, vocês aplicam a receita na evangelização. Na evangelização, justamente. Agora, o Bruno, então, já que você está falando da importância desse Jesus, o nosso telespectador que está em casa nos assistindo, ele está aqui do nosso lado, está agora do outro lado da tela. Qual a importância dele entregar a vida para Jesus? A Bíblia é muito clara quando diz lá, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus disse isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, muitas pessoas dizem que tem várias formas, ou você tem que crer em alguma coisa para chegar a Deus, e não é verdade. A Bíblia é muito clara. Então, a única forma de se chegar a Jesus, de chegar a Deus, é a entrega total a Jesus. É você se converter mesmo ao caminho do Senhor. Não estou falando de religião, não estou falando de crença, estou falando da Bíblia, né? Então, você seguir a Bíblia, seguir o que está escrito na Bíblia, é a única forma de se chegar a Deus. E consequentemente, a vida eterna, né? E o que ele precisa fazer em casa, agora? Se ele quer Jesus, o que ele tem que fazer para ter esse Jesus e ter a vida eterna? É algo muito simples, né? Basta querer realmente, né? Basta decidir. Se você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, e se arrepender dos seus pecados, já é o suficiente para você se entregar a Cristo e aceitar Ele, né? Basta convidá-lo mesmo para entrar no seu coração e fazer uma oração pessoal simples com Deus. Deus é um Deus muito simples, né? Não precisa de coisas mirabolantes, não precisa de que uma pessoa ore por você. No seu íntimo, você pode fazer a sua oração e se entregar ao Senhor. Bruno, quero agradecer você ter atendido o nosso convite e estou feliz pela iniciativa da Banda 1040, por esse trabalho bonito que vocês estão desenvolvendo, e conte sempre conosco aqui no programa Desafios. Obrigado, pastor. A Banda 1040 agradece aí ao convite, agradece ao público de casa. Vocês, querendo conhecer mais da banda, podem acessar lá pela internet, pelo Facebook, procurar lá que vocês vão ter mais informações. Ok, os contatos também já estão no vídeo da Banda 1040, okay, tá bom? Tá bom. No programa de hoje eu conversei com o líder da Banda 1040, Bruno Becali. Bom, o recado já foi dado. É simples, basta você assumir um compromisso real com Jesus e você vai ver, vai sentir
essa experiência nova, é um novo modelo de vida, é um novo padrão, mas você precisa querer. Eu gostaria de apresentar este Jesus pessoalmente, toda quinta às 19h30 ou no domingo às 19 horas. Nós temos uma outra igreja na Serra, os contatos também estão no vídeo, e a igreja de Vitória fica na Ilha de Santa Maria, atrás da Citroën. Desafios, volta já. Nós sofremos com uma das maiores cargas tributárias do mundo, talvez a maior. Agora, você sabia que a Bíblia fala sobre essas coisas também? Você vai poder acompanhar no vídeo aí da sua casa. Preste atenção o que diz a palavra de Deus. Quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Provérbios 29, versículos 2 ao 4. Interessante como a Bíblia fala sobre todas as coisas. E o próprio Deus diz assim: o meu povo sofre porque falta conhecimento. A Bíblia nos ensina como ter uma nação melhor. O pai de Salomão, Davi, rei de Israel, o governador de uma nação, ele fez a seguinte afirmação: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto nós continuarmos aceitando, sermos liderados por homens desonestos, pessoas corruptas, nós nunca vimos tanta falta de credibilidade como os nossos políticos vivem hoje. Mas nós, sociedade, povo, fomos nós quem os elegemos. E nós precisamos ter algumas atitudes. Em primeiro lugar, como igreja, como organismo, nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Orar por aqueles que estão liderando o nosso município, o nosso estado, o nosso país. Orar, sim. Mas outras eleições virão e nós precisamos pedir a Deus sabedoria e analisar com muito critério esta pessoa que eu vou votar, esta pessoa que eu vou, acreditar. Eu vou acreditar nesta pessoa, eu vou escolher, mas eu preciso escolher com critério, com sabedoria. E nós, como cristãos praticantes, se nós cumprirmos o nosso papel de eleger pessoas justas, toda a sociedade brasileira, a nossa nação, será beneficiada. Então nós temos o direito de escolher, mas nós precisamos orar, pedir a Deus, mas sermos organizados e sábios na hora de escolher o nosso representante. Está chegando a hora da nossa viagem rumo à Terra Santa e você não pode ficar de fora. No dia 25 de abril estaremos saindo de Vitória, vamos para Istambul, na Turquia, depois Israel, você vai conhecer Jerusalém, vai conhecer a cidade de Belém, onde nosso Senhor Jesus nasceu, e vamos encerrar a viagem em Paris, na França. Mas você precisa correr e confirmar a sua presença, senão você vai ficar de fora. Maiores informações, os contatos estão no vídeo. Encerrando o programa, você fica agora com o videoclipe da música Juízo Final. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar.
Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta preces nem Ave Marias, ir aguardar para o último dia a condenação, o juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus. De que adianta ter tudo que a vida oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno pode lançar? Escute enquanto é tempo, aceite a paz. Se morrer perdido, não terá jamais oportunidade para se salvar. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua paz, perder a sua família? Que adianta? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai antes que se decida a aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuar? Desafios. Oferecimento Blunk Produções.